Então, neste momento que estamos aqui em pandemia, o que nós precisamos fazer dentro do nosso consultório, da nossa clínica, para conseguir aumentar o faturamento? A intenção é falarmos aqui sobre esse aumento de faturamento. O que você tem que fazer? Eu digo que são basicamente 4 passos muito importantes. E por que você deve fazer esse passo? Né? Por que para você isso é muito importante? Porque esses 4 itens que eu vou falar aqui hoje é importante para a gente mirar no nosso mantra. Qual que é o nosso mantra esse ano? Eu tenho falado muito com vocês em todas as lives. Que o meu objetivo aqui com você é fazer você dobrar o faturamento do seu consultório ou da sua clínica de forma íntegra e ética, conquistando qualidade de vida. Então, eu não quero simplesmente que você aumente o faturamento sem ganhar qualidade de vida. Eu não quero que você aumente o faturamento que não seja de forma íntegra e ética. Então, vamos lá para os 4 passos, os 4 itens que são muito importantes da gente poder falar nesse momento aqui para aumentar o faturamento. O primeiro deles é a questão da segurança. Por quê? O cliente, nesse momento de pandemia, principalmente na área da saúde, ele fica às vezes com receio, às vezes um pouco com medo, sem saber exatamente se deve ou não deve ir fazer uma consulta médica, uma consulta odontológica, os riscos ali de estar num ambiente de clínica, mas transmitir, não só aquela transmissão padrão de use máscara, nós vamos fornecer álcool, né, testagem de temperatura, isso é básico, isso está todo mundo fazendo. Quando eu falo em transmitir segurança, é você se posicionar, fazer um videozinho mostrando os protocolos de segurança que você está criando, mostrando a importância de cuidar da saúde e de que, em diversos casos, você precisa posicionar que a manutenção da sua qualidade de vida, da sua saúde, é muito importante e seguir os protocolos e ir ao médico, ir ao dentista, é fundamental para você manter sua saúde. Você sabia que tem várias pessoas, que simplesmente, desde que começou a pandemia, não vai ao médico, não vai ao dentista? O tanto de casos que vocês vão ter para resolver agora que a pandemia está chegando ao final. E aí o seguinte, se você transmite segurança, tá, para o seu cliente, se você prova para ele que pode confiar em você, a chance dele ir é maior. Né? Então, demonstre nas redes sociais, demonstre mandando um conteúdo exclusivo no momento da marcação, falando sobre a segurança de cuidar da saúde dele dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Então, esse primeiro passo, gente, ele é muito importante. Parece ser um pouco óbvio, parece ser algo assim, Tobias, lógico, né? Que a gente vai ter que falar sobre esse protocolo do Covid. Só que é o seguinte, posicione isso de uma maneira carinhosa. Eu achei super bacana uma dentista cliente nossa, doutora Álbia, lá de Brasília, no Distrito Federal, ela fez um videozinho super legal, gravando um pouquinho do fumacê que foi feito dentro da clínica dela, né, dentro do protocolo. Ela filmou toda a questão de segurança, toda a questão de esterilização de material, num vídeo curto, bem resumido, e principalmente ela, de forma acolhedora, falando, a gente está aqui para cuidar de você. E a sua saúde aqui é fundamental. Então nós vamos fazer de tudo para te proteger ao máximo possível para que você possa vir e cuidar da sua saúde. Então esse é o meu compromisso com você, cuidar da saúde junto com você. Então pode vir, estou te esperando aqui para a consulta. Então quando posiciona desta maneira, o cliente se sente mais tranquilo. E aí o que eu percebi nesse vídeo da doutora Albi? Que enquanto várias clínicas estavam tendo muito problema de chamar os clientes de volta, ela estava ficando com a agenda cheia. Então, mesmo a gente estando na reta final da pandemia, ainda assim, existem muitas pessoas com medo. Tá? Então, primeira questão, transmita segurança para o seu público. Ok? Essa segurança é muito importante. Beleza? Deixa eu mexer aqui com a Denise, com a minha mãe, Fernando, né? Muito bom ver vocês aí entrando, né? O pessoal do YouTube, do Facebook. Então, gente, esse primeiro ponto, eu falei, passar segurança. Agora eu vou falar do segundo ponto,
que é a geração de autoridade. Se eu quero faturar mais neste momento de pandemia, eu preciso gerar autoridade. E quando eu falo em gerar autoridade, eu estou falando em gerar autoridade de forma íntegra e ética nas redes sociais e também internamente, de forma que o seu cliente se sinta representado ali no conteúdo que você passa. Ou seja, criar conteúdo de valor para o seu público. E a partir da criação de um conteúdo com valor, você se desgarra da concorrência. Você mostra para o seu público que você entende daquilo que você está fazendo. Então, não fique só nas redes sociais falando que você faz procedimento A, B ou C. Né? Clínicas que fazem procedimento A, B e C, anunciando dessa forma nas redes sociais, é muito comum. Olha, essa clínica faz botox, essa clínica faz drenagem, olha, essa clínica faz cosmiatria, essa clínica aqui faz cirurgia de glaucoma, essa clínica aqui faz todo um trabalho de parto. Não é isso. O cliente, ele não compra o procedimento. Ele compra duas coisas. Uma experiência com você e a solução de um problema que ele tem. Então, guarde isso, por favor. O que o seu cliente compra? O seu cliente compra uma experiência e ele compra uma solução por uma dor que ele tem. Dor não no sentido físico, está doendo. Um sentimento ali, algo que está incomodando. Alguma solução que ele deseja. Então, para você potencializar seu faturamento durante esse período de pandemia, você tem que demonstrar que você é um profissional diferenciado. E um profissional diferenciado não só na técnica, só no oferecer procedimento A, B e C, mas que a sua clínica e que você estão ali preparados para cuidar do paciente, para cuidar dele. E que tem toda uma equipe para isso. Claro, as clínicas que têm equipe. Mas que existe todo um caminho, toda uma pegada que vocês têm de relacionamento. Então, isso aí é muito importante. Então, na hora de gerar autoridade, eu tenho que ir para as redes sociais posicionar direto no foco. Qual é o problema do cliente? Como se resolve isso? Aí você vai dar uma pincelada na técnica. Mas ele não quer ouvir a técnica. Ele quer saber o seguinte, você resolve? Né? Então, por exemplo, você acha... Eu estou vendo aqui, tem muitas pessoas da área da estética, da dermato, né? E também pessoas que trabalham com toxina botulínica e tudo mais. Vamos falar do Botox, que é algo tão comum hoje em dia. Você acha que a pessoa compra Botox? Né? Você acha que ela compra Botox? Sabe por quê? Eu vejo um monte de clínicas fazendo isso nas redes sociais. Ah, vamos fazer o Botox Day. Olha só, nossa clínica oferece Botox. Nossa clínica tem preenchimento. É isso que ele está comprando? Ou ele está comprando, ou ela, ou ele, a pessoa que vai fazer o Botox, está comprando um se sentir melhor olhando no espelho? Né? Aliás, eu estou precisando de Botox. O meu já venceu. Mas assim, será que quando a pessoa compra, e eu estou olhando aqui para a câmera agora, quando eu frango a testa, isso aqui incomoda. É idade, não tem jeito. Né? Então é o seguinte, quando eu vou fazer o meu Botox, eu não estou preocupado com o procedimento em si. Estou preocupado com o seguinte, olha, isso aqui vai parar de aparecer na câmera? Eu vou me sentir melhor? Quando eu olhar no espelho, eu vou me sentir mais bonito? A pessoa vai se sentir mais bonita? Então, na hora de gerar autoridade, você tem que ir lá no que ele realmente está comprando. Que é a solução, que é me sentir melhor numa experiência. Olha, pode vir para cá, nós vamos te atender no horário, nossa equipe está aqui pronta para te acolher. Na hora que eu mando uma mensagem no WhatsApp para a clínica, olha, eu vi que vocês fazem Botox, queria saber como funciona. A pessoa responde na hora, de forma carinhosa. Isso gera autoridade. Né? E aí você posiciona nas redes sociais, olha, deixa eu te explicar como que a gente trabalha com a toxina botulínica. Porque tem várias formas. Tem gente que gosta de usar poucas unidades. É só para suavizar. Tem gente que gosta de transformar. Tem gente que atende aquele público que gosta de exagerar. E aí eu não vou nem entrar na questão técnica, tá, gente? Mas a gente sabe.
Tem pessoas que se sentem bem fazendo muita coisa, né? Se você acha bonito ou não é a questão. A questão é o seguinte, você está focando, está subnichando em qual tipo de público? Né? Então, a mesma coisa, vamos falar, para não falar que é só da dermatologia, mas vamos falar também da questão de nutrólogos, nutricionistas, esse pessoal que trabalha com emagrecimento, endócrinos, né? Tem gente que gosta de trabalhar com atletas, tem gente que gosta de trabalhar com pessoa que quer ficar gigante, né? Quer ficar muito forte. Tem gente que gosta de trabalhar com pessoa que só quer perder barriga, né? Tem gente que só está querendo mais qualidade de vida, está nem preocupada com peso. Então, o que acontece? Qual é o seu público? Você se comunica com ele? Você gera autoridade para este público que você quer? Porque são públicos diferentes. Se você é endócrino, nutrólogo, enfim, diversas especialidades que mexem com essa questão de emagrecimento, e por aí vai, qual tipo de emagrecimento, qual tipo de nutrição, qual tipo de área clínica que você está atuando? Você se comunica com esse público? Você gera autoridade para este público? Então, nesse momento de pandemia, você tem o quê? Um mercado mais competitivo, um mercado mais ávido pelo cliente, porque está todo mundo precisando de cliente, né? Está todo mundo precisando de cliente. As clínicas estão ligeiramente mais vazias. Já esteve bem pior, né? Mas ainda estão ligeiramente mais vazias. E como você vai se diferenciar? Se conectando diretamente com o seu público. Diretamente com o seu público. De forma íntegra, de forma ética. Demonstrando a autoridade que você resolve aquele problema e vai proporcionar para aquela pessoa a experiência que ela espera. E, com técnicas de gestão, a intenção é que você supere a expectativa do cliente. De forma íntegra e ética. Aí vem as estratégias de mimos, a estratégia de mandar vídeo, mandar e-book. Eu sempre falo. Então, essa geração de autoridade, ela tem que ser muito bem posicionada nas redes sociais e linkada com o seu público. Muito bem linkada. Tem que enxergar. O seu público tem que enxergar o seguinte, nossa, eu quero este doutor, eu quero esta doutora, eu quero esta clínica para cuidar de mim. Então, na hora que você vai para as redes sociais, você vai mirar no seu cliente, no seu público-alvo, e saiba que esse conteúdo vai chegar para mais pessoas aí. E, por boca a boca, você vai crescendo. Você vai sendo reconhecido, né, no seu mercado, na sua área de atuação. E esse respeito que você passa a ter como um bom profissional é porque você conseguiu conectar com a pessoa, falar aquilo que ela quer ouvir, que é muito importante, né? Você vai passar a imagem de uma forma leve e, principalmente, resolver o problema dela. E olha só que simples, gerar autoridade nas redes sociais para vocês profissionais da saúde é relativamente o quê? É meio que você fazer uma consulta, uma teleconsulta. Só que, claro, você não vai analisar caso clínico específico e nem falar de caso clínico específico da pessoa na live. Mas você pode trazer casos da sua realidade para dentro da live, sem citar o nome da pessoa. Né? Falando, olha, uma vez eu atendi um cliente que veio aqui com tal demanda. E através desse procedimento a gente conseguiu resolver, porque ele tinha o mesmo problema que você tem. Lembre-se, na hora de transmitir o seu conteúdo, você tem que ir lá na necessidade da pessoa. Vamos para o terceiro passo, gente? O terceiro item, que é muito importante no momento de pandemia. E aí eu quero a participação de vocês para eu saber como está na cidade de vocês. Tá? Que é o seguinte, não fazer guerra de preço. Então, o terceiro item, não faça guerra de preço neste momento. Aliás, em momento nenhum. Tá? Eu sei que muitos consultórios e clínicas analisam o preço do mercado, vê o concorrente abaixando o preço, e a pessoa fala, nossa, eu também vou ter que abaixar, porque senão eu vou perder aquele cliente para o meu concorrente. E aí eu falo, nunca faça isso. Na verdade, deixe o seu concorrente diminuir preço, e quanto mais ele diminuir, melhor para você. Por quê?
É sinal de que ele está perdendo qualidade na percepção do cliente. Tá? Nunca abaixe preço. Tá? A não ser que seja uma ação muito específica, tá, gente? Vai fazer um plano de tratamento maior, você oferece um valor diferenciado, é diferente. Oferecer uma forma de pagamento que dá um desconto se ele pagar à vista, isso é outra coisa. Eu estou falando de baixar preço na íntegra. Entendeu? E não por ele, e não por causa da forma de pagamento dele, nem por causa de um plano de tratamento maior. Estou falando de baixar preço mesmo. Ó, o preço do meu procedimento aqui, do meu Botox, sempre foi 1.200, eu estou fazendo agora por 900, porque o meu concorrente abaixou para 900. Isso você não deve fazer. Sabe por quê? Aí eu vou falar aqui como economista de algo muito importante, que é a pirâmide de necessidade, não é a pirâmide de Maslow, muita gente confunde, mas a pirâmide de necessidade de consumo das classes sociais. Tá? Que é o seguinte, nós temos basicamente 5 classes sociais, A, B, C, D e E. Então a gente tem a classe social A, que é o pessoal que tem mais dinheiro, a B, a C, a D e a E. A classe E é aquela classe que não consome nada. Ela está ali abaixo da linha de pobreza. Como que é definida essa classe E? É aquele público que a pessoa ganha menos do que $1,50, né? $1,50 por dia, por pessoa. Né? Então o dólar está aí 5 e pouco, né? Dá mais ou menos R$8 por dia. Então, R$8 por dia vezes 30, R$240 por pessoa. Então, numa casa que tem 4 pessoas, é ganhar menos de R$1.000 para cuidar de 4 pessoas. Então, essas pessoas estão ali abaixo da linha da pobreza, ou seja, são pessoas que não consomem, dependem de ajuda governamental, de ajuda de parentes, de amigos, são pessoas que dependem de outras pessoas para conseguir se manter. Né? Então, essas pessoas não vão consumir serviço privado. Tá? O público D é um público que ganha pouco, já está acima da linha da pobreza, já tem potencial de consumo, mas se consome produtos mais baratos, ela tem um poder de consumo menor. E aí a classe C, B e A. E interessante que muita gente acha que classe A é aquele pessoal milionário, que anda de Ferrari, que viaja para Dubai toda hora. Não é, gente. Classe A no Brasil não é isso. Classe A, segundo o IBGE, são as pessoas que ganham a renda familiar, ou seja, não é nem a renda individual, a renda familiar é acima de 20 salários mínimos mês. Né? Então é o seguinte, o salário mínimo foi para 1.212, não é isso? Né? Se não me engano, foi isso. Então são pessoas que a renda familiar ali é acima de R$24.000. Então eu tenho certeza que você conhece pessoas que ganham mais do que 24 mil na família. Tem marido e mulher que junto ganham mais do que isso. Isso é público A já. Né? Então é o seguinte, por que eu estou falando dessa escadinha A, B, C, D e E? Porque em momentos de pandemia, por isso que é importante falar isso nessa live, há um deslocamento do perfil de consumo em uma classe social para baixo. O que é isso? O público E já não consome. Na pandemia continua sem consumir, não muda nada. O público D, que consumia muito pouco, ele continua com a renda de público D, mas ele passa a ter perfil psicológico de consumo de E, ou seja, não compra nada. O público C, né, que fazia uma viagenzinha uma vez por ano para uma praia perto, que faz um churrasco com frequência na sua casa no final de semana e tal, passa a ter perfil de consumo de público D. Já não vai viajar, já não vai trocar de telefone. Então, ele continua tendo a renda de público C, não necessariamente a renda dele vai cair, mas o psicológico dele é alerta. Vamos economizar. Então, ele passa a ter perfil de consumo de D. O público B, que viaja para o exterior uma vez ou outra, né? Mas costuma viajar no Brasil com mais frequência, ele passa a ter perfil de consumo de público C. Já não vai para o exterior, por aí vai.
Quem é público A, que está acostumado a viajar para o exterior, acostumado a ter iPhone, carro zero, passa a dar uma segurada. E perfil de público B. Entenderam que não necessariamente a renda precisa cair, mas em momentos de incerteza, o psicológico do consumidor, ele desloca um grau para baixo? E por que eu estou falando isso para vocês? Que é uma coisa bem dada de conceito econômico, que se aplica, né? Porque vocês sabem que eu gosto de trazer coisa científica para vocês, não é achismo. Isso é ciência, estudo econômico. Que, neste momento de pandemia, se você está acostumado a atender o público AB, e esse público passa a ter perfil de consumo de PC, o que vai acontecer? Os seus concorrentes começaram a diminuir preço. Por quê? Porque esse público B, que passou a consumir C, se você não cai o preço, você perde ele. Aí o que a clínica faz? Baixa preço. Aí a maioria das clínicas fazem isso. Para quê? Para não perder o seu cliente. Você já viu isso? Nossa, eu vou baixar meu preço para não perder meu cliente. Tá difícil para todo mundo, vão cair preço. Qual é o problema? Na hora que você cai preço junto com o seu público, né, e iguala novamente, você vai conseguir manter aquele público PC. Só que você vai perder os seus clientes A. Né? Agora, se você não cai o preço, você mantém o seu preço e agrega muito valor na experiência com o cliente. Muito valor. Se você se posiciona nas redes sociais mostrando que você entende daquilo que você está fazendo, que você pode, que o seu cliente pode confiar em você nessa pandemia para você cuidar dele, o que vai acontecer? Ele deslocou. Só que você manteve o público A com você e aquele público A mais plus, né? Aquele público muito rico, que ia para o exterior tratar, ou se você está no interior do estado, vai até São Paulo tratar, você deve conhecer pessoas que são assim. Ai, meu médico é de São Paulo. Né? Aí a pessoa sai do interior do estado e vai para São Paulo tratar do médico. Geralmente é um público mais elitizado. Ele começa a te enxergar com outros olhos. Ele começa a falar, ué, mas espera aí, eu não preciso ir em São Paulo. Eu tenho uma clínica aqui que está dando show. Deixa eu experimentar lá. E aí você começa a conquistar um mercado que você não atingia antes. E aí é que tá. Aí você começa a aumentar o faturamento. Porque você começa a atender um público elitizado e você não cai o preço. E isso vale para qualquer classe, tá, gente? Para qualquer classe. Se você atende o público CD e você faz um atendimento diferenciado, você vai perder um pouco do público D na pandemia, mas vai conquistar aquele B que está tendo perfil de C. Você vai conquistar esse público B, que então não aparecia na sua clínica. Faz sentido? Isso ficou claro para vocês? Porque se você cair preço, gente, vocês vão ter o mesmo público ou menor, num preço menor. Você perde dinheiro. Né? Agora, se você mantém preço e agrega valor, só aumenta o faturamento. O problema é se você não agrega valor. Se é só mais um atendimento, aí o seu cliente vai falar, não vale a pena ir lá. Eu prefiro ou não consumir ou juntar dinheiro para ir na clínica que eu sempre fui. Ele não te enxerga como um diferencial. Então você tem que mostrar que você é diferenciado. E para mostrar que você tem diferencial, geração de autoridade e passar segurança. Entendeu? E agora eu vou para o quarto e último tema, que é focar no acolhimento. Foco no acolhimento. Acolhimento gera mais faturamento. Além da clínica ficar mais leve, né, gente? Tá tendo um problema de atraso ali, você tá vendo que vai atrasar, tá vendo que teve um problema, aconteceu alguma coisa que assim, nossa, a gente não pode deixar isso impactar no atendimento. É manter a calma e tá todo mundo treinado para acolher o cliente sem o cliente perceber. Então é o seguinte, tem uma clínica em São Paulo, que super bacana a clínica,
E, de repente, o motorzinho, como é que chama, gente? Ih, fugiu. Motorzinho lá o compressor, pronto, lembrei. O compressor começou a dar uma chama. Mas era uma chama pequena e relativamente tranquila de resolver. Isso era numa área externa da casa. A clínica era numa casa. Começou a dar um foguinho. E a gerente dessa clínica, ela tinha sido treinada numa outra grande empresa que ela participou, ela tinha sido treinada como voluntária ali de brigadista. Porque grandes empresas têm isso, né? Brigadista, CIPA, por aí vai. Eu já fui líder de brigada quando eu trabalhei em hospital. Eu era o líder de brigada do meu andar. Então eu tive treinamentos e tudo mais. Enfim. Começou a pegar fogo, ela acionou mentalmente o protocolo para incêndios lá da empresa que ela trabalhava. E aí o que ela começou a fazer? Ela foi lá, desligou a luz da clínica inteira e começou a gritar: fogo, 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 risco de vida, todo mundo para fora. Entrou dentro dos consultórios, paciente na cadeira sendo atendido. E ela, questão de vida ou morte, sai. E era um foguinho que bastava ela pegar o injetor de incêndio e fazer assim, ó, acabou. Então é o seguinte, a nossa equipe tem que estar treinada para, nos momentos de adversidade, isso não impacte no acolhimento ao cliente. Tá? Isso é muito importante. Não pode impactar na experiência do cliente. E aí tem várias estratégias interessantes que a gente utiliza num caso desse. Por exemplo, começou a atrasar. Pega essa dica. O que fazer no momento que o cliente está ficando nervoso por causa de um atraso? Ele começou a ficar ali na recepção, olhando o relógio, meio incomodado. Você olha para o relógio e fala, nossa, já está 20 minutos atrasado, e o cliente já começou a ficar tenso. Você não vai esperar ele brigar. Você simplesmente, uma recepcionista bem treinada, ela simplesmente caminha, abre o consultório, a porta do consultório, entra para dentro do consultório e não fala nada. Só para. Ela só entra. Quando o profissional vê que a recepcionista entrou dentro do consultório e está igual uma estátua na porta, ele já sabe que esse é o código. Estou atrasado. Nesse momento, o profissional olha o caso clínico e faz uma estimativa. Devo demorar mais ou menos uns 8 minutos aqui para resolver isso. Ele pensa, né? Aí, simplesmente, o profissional de saúde vira para a secretária, para a recepcionista e fala o número 8. Fala nem minutos. 8. Aí a recepcionista já sabe, daqui a 8 minutos ele vai acabar. Aí ela sai, volta lá, acolhe o cliente e fala, olha, o doutor está ligeiramente atrasado e vai demorar mais uns 10 minutinhos, mas vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa aqui, e aí você contorna. Então, antes do cliente ir para cima de você, você já chegou com a solução para ele. E aí tem essa estratégia. A recepcionista chega, para na porta, o profissional avalia, fala o número e ela sai. O cliente que está na cadeira nem sabe o que aconteceu. E o cliente na recepção fica mais calmo. Gostou dessa dica? Então é o seguinte, gente. Então vamos lá, os 4 passos aqui para aumentar faturamento em plena pandemia. Passar segurança. Muito importante. Passar essa credibilidade de que, mesmo na pandemia, o cliente vai ser muito bem cuidado e muito bem protegido dentro da sua clínica. Isso tem que ficar muito claro para ele. E aí vale vídeo, vale e-book, vale a secretária online falar isso ao telefone com o cliente. Item 2, gerar autoridade. Nas redes sociais, se diferencie da sua concorrência. Diferencie mostrando que você entende daquilo que você está falando. E vá na dor do cliente, no sentido de necessidade dele. Ele não compra procedimento, ele compra experiência e solução. Então, apresente nas redes sociais, gere autoridade pensando nisso. A sua autoridade tem que estar vinculada
experiência que você proporciona e também a solução daquele problema que você vai dar para o seu cliente, ok? Passo 3, nunca, definitivamente nunca, faça guerra de preço. Nunca diminua o seu preço, a não ser que seja um desconto por pagar à vista, ou uma facilidade ali de parcelamento, ou um plano de tratamento que ficou maior e você deu um valor diferenciado. Mas no procedimento avulso, não baixe o preço. Tá bom? Porque isso mais queima seu filme do que te ajuda. E aí, você, pensando no triângulo do perfil de consumo, que as classes sociais caem um degrau, ofereça uma experiência melhor. Porque se você oferece uma experiência diferenciada para o cliente, um posicionamento de autoridade diferente, e a pessoa confia em você, com certeza a pessoa vai pagar o valor justo pelo seu tratamento e você vai aumentar o seu faturamento. E quarto e último item, foco no acolhimento. O acolhimento é a chave do sucesso para consultórios e clínicas. Tá bom? É a chave do sucesso. Então, no momento de pandemia, acolhimento. É ligar para saber como é que está. Ficou sabendo que um paciente pegou Covid? Liga para ele. Tá tudo bem? Não é? Então, faça esse carinho. Preocupe com as pessoas. A sua equipe pode ser treinada para isso. A forma como atende o telefone, a forma como acolhe na recepção, a forma como acolhe na parte clínica. Deixa eu contar esse último caso aqui, para a gente poder encerrar. Olha só que interessante. A importância do acolhimento. Tive uma cliente, na verdade, era duas pessoas, um homem e uma mulher, clientes meus, que eles começaram a consultoria e depois eles estavam achando muito difícil, muito pesado. Mas, Tobias, está difícil, não está dando certo. Gente, é um desafio. Cuidar de gestão é um desafio. Então, esse casal de amigos que eu conversei ontem, eles estavam, assim, muito desacreditados. E aí eu fui conversar com eles. Falei, mas espera aí, eu estou aqui para cuidar de vocês. Me fala, o que está difícil? Eu vou ajudar. E aí eles começaram a falar que a gente está com essa dificuldade. Porque quando a gente tentou fazer, a gente viu que é difícil e abandonou. Eu falei, mas calma, é assim mesmo. Isso é o normal, sabe? E foi interessante, né, que a mulher virou para mim e falou o seguinte, Tobias, eu estou insatisfeita com uma coisa. Eu falei, o quê? Porque quando você treinava a minha equipe, ou a máquina de soluções, fazia algum treinamento, implementava alguma coisa, eu não achava que estava bom. E a gente perguntava para você, e você falava que está bom. Só que não estava. Aí eu falei o seguinte, tá, que horas que eu fiz isso? Né? Que horas que eu fiz isso? E ela falou, por exemplo, no mimo. Você falou para implementar os 3 mimos. E os mimos não estavam legais. E você falou que estava. E eu me senti enganada. Eu virei para ela e falei o seguinte, mas o importante não é se o presente está bonito. Não é se você está dando um presente A ou um presente B. A estratégia dos mimos, a importância é você melhorar o acolhimento. É o que você vai falar para o cliente. É a cartinha que você vai entregar. É o ato. E é isso que estava legal. O presente em si é o de menos. Aí ela falou, agora eu entendi. Né? E aí é o seguinte, quando eu conversei com essas pessoas, por que eu estou citando isso? Porque eles tiveram muita dificuldade para implementar. Muita. E tinham desistido da consultoria. E quem me conhece sabe. Eu não me preocupo com financeiro, com essas coisas todas. Né? E aí ela virou para mim e falou o seguinte, Tobias, eu quero voltar. Só que eu não me sinto pronta. Eu falei com o casal, mas eu estou aqui. E uma prova disso, que é difícil fazer gestão, que eu sei que a pandemia mexeu muito com vocês,
que eu sei da dificuldade do profissional da saúde de tirar, né, de sair do mocho, de sair da maca, de sair da parte clínica e ir para uma área desconhecida da gestão, tira vocês completamente do eixo, em sua maioria. Eu falei com ela que o que está acontecendo com vocês é o mais comum de acontecer. Vocês não estão acostumados a controlar financeiro, não estão acostumados a delegar função, não estão acostumados a treinar recepção, secretária, não está acostumado em pensar preço, custo. Eu sei. Só que a gente está aqui, né, para cuidar. E por que eu falo isso? Na hora que eu falei que eu sei o que a pessoa está sentindo, que pode ficar tranquila que a nossa equipe vai cuidar de você, eu vou te dar exemplos aqui de pessoas que vivenciaram uma história parecida com a sua. Passei contato de outros profissionais. Ligue para os meus clientes. Veja como a gente é. Eu falei, a gente está aqui para cuidar de você. Eu vi todos os dois relaxando. Com o olho marejado, né? Emocionados de, então vamos em frente. Aí eu te pergunto, da mesma forma que eu tive essa preocupação de cuidar daquele cliente e explicar para ele que tudo bem, nós vamos cuidar de você, será que o seu cliente está se sentindo como nessa pandemia? Se ele estiver morrendo de medo, né, é o momento de você explicar que você está ali para cuidar dele. E isso, gente, a maioria dos seus concorrentes não faz. Cuidar do ser humano. Antes de executar o procedimento, cuidar do ser humano. Somos todos pessoas. Minha irmã adora falar isso.